O Inventos da Antiguidade descobriu um dispositivo mecânico inovador inventado há mais de 2000 anos. Foi o primeiro exemplo da história de uma máquina que atualmente movimenta aviões e nos leva para o espaço. O motor a jato. O motor a jato é o símbolo da era moderna. É a força básica que move a aviação comercial, militar e espacial. O protótipo dessa obra-prima tecnológica foi criado no primeiro século da era cristã, 2000 anos atrás. Era movido a vapor, fonte de energia que voltou a ser explorada somente na Revolução Industrial da era moderna. Nossa jornada começa na cidade de Alexandria, no Egito Antigo. Alexandria foi uma cidade muito especial do mundo antigo. Era o caldeirão criativo de cientistas e engenheiros. E geralmente atraía os grandes pensadores da época. Alexandria era o centro das inovações e aprendizagem. Nela estava a maior biblioteca do mundo antigo e era a terra natal dos maiores pensadores da antiguidade. Um deles era um engenheiro chamado Herão. Alexandria atraía homens como Herão, um dos engenheiros mais famosos da antiguidade. Herão era considerado o maior condutor de experiências da história e foi responsável pelas invenções mais famosas do mundo antigo. É dele a base científica da pneumática, ou a ação do ar sob pressão. Herão foi uma das primeiras pessoas na história ocidental a entender que o ar é uma substância física que pode ser utilizada para exercer força. Em uma de suas experiências, ele construiu uma engenhoca para provar sua ideia. Era mais que um simples brinquedo. Herão criou o protótipo de uma máquina que mudaria o mundo moderno. Herão o chamou de Eulípila, a bola de Éolo, deus grego do vento. Seguindo os desenhos originais de Herão, o modelista Richard Windley vai reconstruir a Eulípila. Trata-se de uma máquina movida a vapor. A água é pré-aquecida em um caldeirão, produzindo vapor que passa pelos tubos de cobre e aciona a máquina. O que acontece é que o calor gera vapor e o vapor sobe por este tubo e sai pelos bicos. A ação do vapor saindo pelos bicos gera uma força igual e oposta em cada direção, produzindo força rotacional. É um dispositivo simples, porém muito engenhoso. Simples e engenhoso, o dispositivo de Herão é o precursor da complexa máquina que hoje conhecemos por motor a jato. Como a Eulípila se tornou a máquina mais potente do mundo. A chave é o princípio científico que fundamenta essas duas invenções. Um princípio descrito pela primeira vez por Isaac Newton em 1687. É a chamada lei da ação e reação. A terceira lei de Newton diz que toda ação provoca uma reação de intensidade igual ou oposta. Tal lei é o fundamento da física por trás da propulsão a jato e foi aplicada por Herão na invenção da Eulípila. Na Eulípila, o calor sob o caldeirão faz as moléculas de água vibrarem e expandirem no gás que chamamos de vapor. A expansão cria pressão e, sob pressão, o único ponto de vazão do vapor são os pequenos orifícios do bico. A força da vazão gera uma reação igual e oposta que impulsiona o tubo para frente. A Eulípila fica livre para girar. E conforme a força de ação escapa da esfera, a força de reação consegue girar a esfera ao redor dos suportes. O mesmo princípio se aplica a um jato. O motor de combustão interna da turbina comprime o ar e o empurra para fora dos bicos do tubo. Essa força impulsiona a máquina para frente, exatamente como o dispositivo de Herão. O princípio se resume em pegar a mistura de ar e combustível, acelerar mandando para o bico, passar e assim gerar uma força ou impulso que é o princípio da propulsão a jato.
O uso do jato de vapor para mover um objeto é o mesmo princípio aplicado no primeiro motor a jato projetado pelo inventor Frank Whittle, nos anos 30. Frank Whittle foi a primeira pessoa a patentear o desenho do motor a jato. Só nos resta imaginar o que Herão de Alexandria pensaria se soubesse que sua invenção foi a precursora de uma máquina que mudaria o mundo eras mais tarde. Veja uma turbina desse tamanho capaz de produzir muita energia. Se colocada na asa de um avião, a força de reação na traseira vai impulsionar a nave para frente. As leis da física, formuladas por Herão há mais de 2000 anos, ainda auxiliam a engenharia atual na vanguarda da tecnologia a jato. A Eolípila de Herão foi uma curiosidade científica ao longo de 2 milênios. Quais outros inventos da antiguidade serão explorados por engenheiros da era moderna? Ao considerar os avanços tecnológicos do presente, damos o devido crédito às descobertas do passado. Do luxo mais caro do mundo ao primeiro motor a jato, as conquistas e os recordes da antiguidade continuam desafiando nossa imaginação e criatividade.